Olá, sou Carlos Oliveira e eu tenho uma palavra para você nesta oportunidade. No decorrer dessa semana, refletindo sobre alguns assuntos, sobre alguns temas e conversando com alguns contatos, com alguns amigos que a gente tem, eu comecei a pensar acerca de uma coisa chamada reputação. Reputação que a maioria das pessoas entendem como algo extremamente necessário, fundamental e essencial para qualquer pessoa em qualquer circunstância. Mas refletindo melhor sobre reputação, eu cheguei a uma conclusão bíblica e que poucos, ou talvez quase ninguém, chega nesta mesma conclusão. Quando eu leio Filipenses, capítulo de número 2, para ser mais exato, eu vejo ali o conselho de São Paulo apóstolo aos irmãos de Filipos acerca de considerar os outros, de agir humildemente com os outros, considerando ambos superiores. Eu vejo Paulo esclarecendo aos irmãos de Filipos acerca da unidade, acerca de um mesmo ideal, de algo comum da vida. E não somente isso, Paulo reitera o conselho que ele dá aos irmãos filipenses, dizendo para que esses irmãos viessem a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ou seja, que mesmo sendo tudo aquilo que nós já falamos e conhecemos acerca de Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, dotado de toda a glória, de todo o poder, ele não olhou para essas mesmas coisas, mas antes disso, entendeu que havia algo mais importante que tudo aquilo que ele possuía, que era trazer a salvação à humanidade. E aí eu comecei a refletir a respeito de reputação. E cheguei à conclusão de que nós estamos vivendo errado a nossa vida. Você, talvez, que me ouve, está vivendo a sua vida de forma errada. Porque você, durante toda a sua vida, foi ensinada de forma errada. A reputação, ela é boa? Sim. A reputação, ela é necessária? Sim. A reputação, ela é algo que precisa estar à frente de todo sentimento, de toda circunstância, de todas as pessoas? Não. Porque se Cristo considerasse a sua reputação, por que ele viria para cá para nos trazer salvação mediante seu sangue vertido na cruz? Por que Cristo não olhou para si e disse, não, por que eu vou até lá? Eles estão sacrificando todo momento no templo para a remissão de seus pecados, existe a lei. Não preciso ir lá. Se eu tenho toda a minha reputação, toda a minha glória, por que então eu irei lá? Cristo, ele é um exemplo que nem sempre a reputação está acima da verdade. Nem sempre a reputação está acima do que de fato a palavra de Deus nos diz. Nós vivemos muitas vidas por aí, e quando eu digo nós vivemos muitas vidas, porque a vida é mutável. Em um momento estamos de um jeito, em outro momento estamos de outro jeito. Às vezes passamos uma imagem daquilo que de fato não somos, tudo por conta da reputação. Existem muitos casamentos hoje que só são casamento não pela verdade, são casamento para manter reputação. Porque a verdade seria um casamento mediante o quê? Um sentimento verdadeiro, mas não para manter reputação. E quantas pessoas estão vivendo hoje juntas para manter reputação? Deixam de vencer na vida por conta da reputação. Deixam de alcançar grandes coisas na vida para manter reputação. Vivem uma vida de sofrimento, sabe para quê? Para manter reputação. Mas a reputação é o principal? Não. A palavra de Deus nos diz que erramos porque não conhecemos a reputação e o poder de Deus. É isso? Não.
A palavra de Deus nos diz: erramos por não conhecer a verdade. A verdade está acima da reputação. Qual é a verdade do seu casamento? O amor, o sentimento único, o sentimento verdadeiro, ou para manter reputação? Qual é a razão do seu emprego? Você ama, você tem um desejo disso? Ou só para manter a reputação? Qual é a razão de você manter a sua postura diante das pessoas? Porque você de fato é essa pessoa, sorridente e alegre, ou você só sorri e só mostra alegria para ter reputação? Quem de verdade você é e o que de verdade há em você? Será que você já parou para pensar isso? Quantas pessoas estão vivendo apenas para manter aparências e reputação? Quantos casamentos estão aí só para manter a reputação social, para mostrar para a sociedade e para o universo religioso que está tudo bem, mas que na verdade é um fiasco. Vivem não pela verdade, vivem para manter reputação. Olha o exemplo que Cristo nos deu. Ele poderia manter sua reputação, mas ele preferiu a verdade. A verdade de cumprir a sua própria palavra, de que viria um e que, mesmo tendo seu calcanhar ferido pela serpente, este mesmo iria pisar na cabeça dessa serpente. Ele precisaria cumprir a verdade, e ele cumpriu toda a verdade, ele cumpriu toda a lei. E sabe o que é interessante? Ele perdeu a reputação. Ele ainda mais tem reputação de ter um nome que está acima de todo o nome. Sabe o que eu aprendo mais aqui? Que quando eu coloco as coisas nos seus devidos lugares, eu não perco nada, eu só ganho. Você tem medo de perder reputação? Experimente deixar a reputação e viver a verdade, que você vai ganhar muito mais respeito e reputação. Só experimente. Não se permita ser ensinado por palavras apenas espiritualísticas, que existem apenas para manter um padrão social. Umas situações de manutenção ou manutenções de aparência. Reputação é boa? Sim, mas a verdade é melhor. Reputação é excelente? Sim, mas a verdade é melhor. Quer ver um exemplo que nem sempre a reputação deve ser o objeto principal, a razão principal de vivermos? Estou falando de casamento aqui, né? Mas quantos casais que hoje vivem apenas de aparência e reputação e não a verdade, para manter um cargo na igreja, para manter uma situação financeira estável? Tem inúmeros. E aí tem aqueles argumentos, né, de versículos isolados. As pessoas gostam muito de pegar versículos isolados fora do seu contexto. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo secular. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o líder, um dos líderes, né, do partido nazista e principal aviador da aviação do exército nazista, né, Hermann Göring. Hermann Göring teve sua primeira esposa, e essa esposa morre, ele fica viúvo. E o partido nazista, para mostrar as aparências de que era perfeito, veja bem, para mostrar as aparências de que era perfeito, não aceitava que os líderes do partido fossem solteiros. Então eles precisariam, para manter as aparências de perfeição, de padrão, eles precisavam casar. E aí, num certo dia, num certo momento, já que era viúva, a esposa tinha morrido, o grande aviador famoso Hermann Göring, né, um dos líderes do partido nazista, ele resolve casar com uma atriz, né, que se chamava Emmy Sonnemann, que depois passou a chamar Emmy Göring, levando o sobrenome de Hermann Göring. E esse casamento foi um casamento justamente para isso, para manter as aparências, para manter, né, manter a situação de, podemos dizer, como eu vinha dizendo já, e até para ser redundante,
a questão de manter as aparências e de manter a reputação. Como? Um dos líderes do partido nazista, líder dos aviadores, que seria a aeronáutica do período nazista, né? Seria, no caso, se fôssemos falar como nos dias de hoje. Como que essa pessoa não é casada? Não, precisa de alguém, então vamos escolher alguém. Ou seja, para manter a reputação. Mas o exemplo de Cristo, isso eu deixei um exemplo social, né? Mas quanto disso não acontece nos nossos dias, em igrejas, em cidades, em empresas, em relacionamentos abusivos, tudo para manter a reputação. Será que nós estamos preparados para viver a verdade? Ou estamos apenas preparados para viver a reputação? Você que me assiste, já começou a viver a verdade? Ou ainda vive a reputação? Você que ouve isso hoje, nesse momento, vai continuar vivendo só pela reputação? Ou vai se libertar disso e vai viver a verdade? A sua verdade, a verdade que você acredita. A verdade que você tem. A verdade que Cristo te deu. A verdade que Ele te mostrou na sua palavra. A verdade é contrário a tudo aquilo que tem como resultado a reputação. A reputação é dar 10% de dízimo? Essa é a reputação? Tem igrejas aí que se você não ofertar os 10%, você não pode fazer parte. Então você dá 10% para manter a reputação. Mas onde que está escrito isso na Bíblia? E ao invés de dar 10% de oferta, não começar a dar 90%? Se no seu coração Deus colocou no seu coração a condição, o desejo de ofertar 99%, você prefere dar os 10% para manter a reputação? Ou prefere os 99% porque é aquilo que Ele colocou no seu coração, como diz a sua palavra? Reputação e verdade. Talvez você nunca ouviu essa perspectiva. Como Cristo não olhou para a reputação dele, mas antes humilhou-se a si mesmo para que viesse a morrer e morte de cruz. Perdeu a reputação? Não. Ganhou mais. Porque, como eu disse, ele recebeu, tem um nome que está acima de todo o nome. Deus te abençoe.